Aqui é o nosso querido arcebispo emérito de Manaus, foi vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Luiz Soares Vieira. Uma das experiências mais expressivas da igreja no Brasil, desde 1964. A campanha da fraternidade é esse grande mutirão que mexe não só com a igreja, mas com toda a sociedade. E pela terceira vez, põe o dedo na ferida, hein? Fraternidade e educação. Bom dia, Dom Luiz, sua bênção. Bom dia, Padre Paulinho, bom dia, Leslie, bom dia, Cristiano, bom dia a você que está aí nos acompanhando e participando dessa mesa redonda. Olha, a campanha da fraternidade, a meu ver, foi realmente uma inspiração de Deus. Eu me lembro quando começou a campanha da fraternidade, porque eu era padre novo, em 1964 eu tinha 4 anos de ordenação presbiteral. E me recordo muito bem que eu estive na Alemanha participando lá das campanhas quaresmais também. Naquela época a gente ia de férias, não é, quando era estudante, e veio da Alemanha a inspiração. A Alemanha fazia isso, a campanha da Quaresma e a campanha do Advento. 2 campanhas que se destinavam a olhar a situação do mundo. Primeiramente, a situação de miséria. Então, a campanha da fraternidade, a miséria. E a outra campanha que era olhando as necessidades das igrejas católicas no mundo inteiro, principalmente na América Latina. Foi realmente uma coisa muito abençoada. E aí, então, surgiu a ideia, primeiramente com Dom Eugênio Salles, lá no Rio Grande do Norte, de fazer a campanha da fraternidade, primeiramente na época da Quaresma. E a ideia foi para frente. Então, a Quaresma é uma época de conversão. Nós temos de nos converter. Essa conversão é íntima, é verdade, pessoal, mas é também um apelo à conversão da sociedade. A igreja, ela não foi feita para ela. Jesus mesmo deu a missão. A igreja tem que evangelizar. Nós cristãos temos que evangelizar, anunciar a boa notícia que transforma não só a vida pessoal, mas a vida familiar e a sociedade também. Então a Quaresma é realmente um tempo de conversão. E começamos, primeiramente, olhando para a igreja, as primeiras campanhas da fraternidade, e depois a igreja começou a olhar, mas nós não podemos ficar só olhando para nós. Nós precisamos olhar a missão que Jesus entregou para nós. E aí, então, começou a surgir o que na sociedade está indo contra a fraternidade. E a fraternidade, afinal de contas, Jesus nos ensinou. Ele veio ser nosso irmão, o pai dele é nosso pai, então nós todos somos irmãos e irmãs. E a gente deve proceder como irmão e irmã, quer dizer, o irmão é solidário com o outro, não é verdade? Então, vieram os temas realmente sociais. Primeiramente, questão dos jovens, questão das crianças, a questão do menor abandonado, a questão da saúde, que voltou mais de uma vez, a questão da educação, né? Já é a terceira vez que volta esse tema para nós refletirmos. Por que vem esse tema da educação? Porque nós estamos numa sociedade em que se os valores estão sendo questionados, são mudados e tudo mais, e afinal de contas, às vezes os pais, os professores, começam a se perguntar que modelo de homem, de mulher, nós devemos trabalhar nas nossas escolas. E hoje você está vendo essa confusão toda que está vendo na sociedade. Isso está trazendo problemas muito sérios, porque o que vai acontecer do nosso país se nós continuarmos realmente com as nossas escolas, universidades, aí a deriva, né? Nós ouvimos o depoimento da professora Leslie, do Evandro também, agora mesmo, aí, falando de salas de aula com 50 alunos, um absurdo, né? A gente fica perguntando, mas afinal de contas, tem valor a educação ou não tem? Eu acho que é o grande problema que se coloca. E aí, então, precisamos pensar muito seriamente. Nós temos um modelo de homem e de mulher para construir. Qual é esse modelo? É o que Jesus deixou para nós.
numa sociedade líquida, né? Nada se segura nessa sociedade, tudo é verdade, até as mentiras que espalham aí pelos meios de comunicação estão mostrando isso, né? Afinal de contas, o que é verdade? O que é justiça? O que é a paz? Né? O que, afinal de contas, é a fraternidade universal? O que é isso? Né? Então, Padre Paulinho, é uma questão muito séria. E nós, como cristãos, nós temos o modelo que Jesus deixou para nós. Então, nós temos que lutar para que a sociedade ela encontre caminhos de educação. E quando eu falo de educação, é a escola, é a universidade, mas é também a família e a sociedade. E coloco também a igreja, as igrejas. Quer dizer, o que nós estamos fazendo realmente para transformar essa sociedade? Afinal de contas, somos fermento ou não? Somos luz ou não? Nós somos, afinal, o sal da terra ou não? Quer dizer, nós estamos sendo um sal que perdeu força, nós estamos sendo uma lâmpada que coloca lá, escondida debaixo da cama, nós estamos sendo o que, afinal de contas? Nós temos de pensar seriamente na nossa tarefa de cristãos e de cristãs. Não falo só de católicos e católicas, e não falo só de cristãos e cristãs, falam também de todas as pessoas que, afinal de contas, pensam no mundo melhor. E olha, Padre Paulinho, isso aqui é urgente. Por isso não é à toa que volta pela terceira vez esse tema. É um tema que precisa ser levado a sério, que nós aqui estamos jogando com o futuro. É o futuro. Nós vamos ter uma sociedade de pessoas que vivem aí achando que não existe verdade, achando que não existe justiça, achando descrente, ou como diz mesmo o Bauman, né? Essa sociedade líquida. Quer dizer, o que se sustenta numa sociedade assim? Né? O que nós podemos esperar? Eu acho que é uma questão muito séria. Nós temos alguns temas para debater, seriamente. A questão de fundo é a proposta de Jesus, do amor. Eu me lembro quando o Papa Paulo VI falava, precisamos construir a sociedade do amor, em que a lei seja o amor. Nós temos que nos amar uns aos outros, nos achando solidários, responsáveis uns pelos outros. E depois, uma sociedade da verdade. A verdade também não pode ser líquida. Depois, a questão que se coloca também, que tipo de sociedade nós queremos. Nós estamos numa sociedade altamente competitiva. E o que acontece? Hoje, as escolas, principalmente as escolas particulares, professora Leslie, elas estão colocando assim, nos nossos jovens, principalmente ensino médio, etc., não é? Principalmente ensino médio, assim, uma ansiedade muito grande, porque tem de passar na universidade. Então, é uma loucura que estão fazendo com nossos jovens. É por isso que tem muitos jovens se suicidando, é por isso que tem muito jovem com problema, muito jovem aí, de boas famílias, inclusive, se jogando na droga. Quer dizer, nós estamos colocando um inferno na vida desses jovens. Quando não deveria ser assim, a educação deveria ser uma coisa prazerosa, gostosa. Quer dizer, daquela alegria de viver. Mas o que acontece? A educação está vendo hoje como passar no vestibular, ser o primeiro, competir com os outros, derrubar os outros, não é? Veja, totalmente contra o que Jesus ensinou. Totalmente contra. Nós temos de formar pessoas bem resolvidas. Nós temos que reconstruir homens e mulheres, ajudar nossos jovens a serem homens e mulheres bem resolvidas. E aí, então, não é só o saber, não é só tem de estudar. E o lado afetivo, que é muito mais importante do que o lado da cabeça, da inteligência. O que está acontecendo? Então, estamos formando monstros. Nós temos uma sociedade e que é essa que está aí. Essa guerra. Um lado,
o outro lado, um lado brigando com o outro e levando o país para destruição, né? Mas o que é? Competição, precisamos destruir o outro. Destruir o outro. Quer dizer, então a sociedade do amor, o que é? O outro pensa diferente, vamos dialogar, vamos respeitar, ele tem direito de pensar diferente, né? Mas estamos aí realmente formando nossos jovens dessa maneira. E a educação passa não só pela escola, mas principalmente pela família e pela sociedade que está em volta. Eu trabalhei 29 anos na Amazônia. Entre alguns povos indígenas, é interessante como é que se faz a educação. Quem é que educa as crianças? É a comunidade. A criança vai aprendendo com exemplo dos outros na comunidade como ele deve ser. Agora, se nós não temos famílias bem resolvidas, se nós não temos aí uma igreja que não pensa que a fé é vida, se nós não temos aí uma escola que também não entra nesse... É muito complicado, é muito complicado. Então, é um tema que deve ser muito debatido. Olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Ainda é tempo. Porque senão nós vamos resvalando. E essas guerras, essa, por exemplo, da Ucrânia e da Rússia, o que é isso? Foram criados odiando um outro. Aí chega a destruição. Imagine aí, mais de 3 milhões de pessoas que fogem de casa, perderam tudo. É isso que está acontecendo. Na história, nós já temos exemplos, mas parece que nós somos burro. Não, porque burro, afinal de contas, quando cai no buraco, ele não cai outra vez. Então, olha, no século passado, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra lá da China, não sei onde mais, né? Agora já começa aí, né, a gente pensar numa Terceira Guerra Mundial. Meu Deus do céu, não aprendemos? O que é isso? O que estão ensinando para nossos jovens, nossas crianças? Que tipo de pessoas, de sociedade que nós estamos pensando fazer? Então, Padre Paulinho, eu dou parabéns aí aos professores das escolas, que tem o ideal, que está sendo meio complicado. Do jeito que está sendo, as escolas estão realmente, a escola pública, mas também a escola particular, que tem problemas sérios, como eu falei. Estão criando jovens neuróticos, se não psicóticos. É uma coisa muito séria. O que nós vamos ter para frente aí, né? Então, eu queria fazer essa colocação. Eu acho que eu gosto muito dessa campanha da fraternidade. Obrigado, Dom Luiz Soares Vieira, voz forte, voz profética, voz de quem tem experiência como cristão, como católico, como sucessor dos apóstolos.